Olá, eu sou a Ed Van Feu, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 1, O Necromante, capítulo 14. A vida é curta. Alguns dias se passaram e, apesar do bom humor ter se instalado no campo com tantas melhorias e boas notícias, Duck parecia distante. Ele mesmo percebia a própria melancolia e não conseguia descobrir por quê. As coisas estavam dando incrivelmente certo. O dinheiro estava entrando, os negócios estavam indo bem. O inimigo que quase o matara estava na prisão e ele nem precisou sair de casa para que isso acontecesse. E, no amor, as coisas tinham finalmente saído do lugar. Seus encontros com Isabelle evoluíram para algo mais e agora sentia ter encontrado seu primeiro amor. E o melhor de tudo era correspondido. O relacionamento ainda era segredo, pois Isabelle temia o que seu pai iria dizer. Ele não sabia, mas Isabelle ainda se sentia muito insegura em estar apaixonada por um rapaz mais novo, embora apenas poucos anos os separassem. De qualquer maneira, ele podia dizer que estava muito feliz. Então, por que sentia que havia algo errado? Pensando na morte da bezerra? Ele se virou sorrindo, reconhecendo a voz da guerreira. Estava te esperando, disse ele. Eu sei, respondeu ela sorrindo. Todos os fins de tarde, Dirk e Vanna treinavam juntos a arte da montaria. Eventualmente, ela e Romano também praticavam juntos e aprimoravam suas técnicas. Ainda brigavam um pouco, mas pelo menos podiam extravasar, chocando suas espadas e tentando desarmar um ao outro. Vanna se lembrava muito bem da primeira lição que Romano lhe dera. Nunca, nunca, nunca abandone sua espada. Não importa o que aconteça, não importa o que você tenha que segurar, nunca largue a espada. E se for um bebê? Perguntou ela num dia em que ele repetia exaustivamente esta lição. Romano sacudiu ligeiramente a cabeça. E por que você teria que segurar um bebê durante uma luta? Sei lá, coisas malucas acontecem. Escute aqui, maluca. Não se larga a espada numa luta nunca, entendeu? Se jogarem um bebê em cima de você, não o segure se tiver que largar a espada. Provavelmente o bebê também deve ter uma espada e vai se virar muito bem. Romano até que se divertia com as bobagens da morena, mas compreendeu quando ela trocou as tardes de treino com ele por tardes de treino com Dirk. Era evidente a queda dela pelo loiro. Romano não demonstrou nenhum ressentimento, embora na hora tivesse ficado um pouco chateado. Não demorou muito para a lógica controlar suas emoções. Não estava em posição de sentir ciúme de uma mulher, fosse quem fosse. Além do mais, era notório que Dirk se beneficiaria muito mais das aulas com ela, já que ele ainda precisava aprender muito na arte da luta. Naquele dia, Dirk prestava atenção a Vanna e suas explicações criativas sobre montaria. A moça conhecia uns truques muito interessantes de combate em um cavalo, e ele estava aprendendo com ela. Tinha que admitir que, apesar de Romano ter seus problemas com ela, Vanna era uma boa amiga com quem passava grandes momentos. Naquela tarde, treinaram o resgate de um objeto em alta velocidade. Colocaram um saco de pedras num ponto e Vanna veio correndo com Anael, seu cavalo negro. A guerreira se inclinou tão rápido que Duck achou que ela tinha caído. Apanhou o saco e, num movimento rápido, girou-o para pegar impulso e voltou à sua posição ereta. Ciente da parte teórica, Duck tentou o mesmo. Parecia incrivelmente fácil. Mas não era. O peso do saco de pedras não foi bem calculado e, quando o largou, já era tarde demais. O rapaz estatelou-se no chão enquanto sua montaria seguiu adiante. Vanna correu até ele, esperando que não tivesse se machucado. Você está bem? Ai. Ela lhe estendeu a mão e ele se levantou. Quer tentar de novo? Perguntou ela. Pode me dar um minuto? Ele tentou recuperar o ar que tinha ido embora, apoiado nos joelhos. Então, se voltou novamente para ela, mas flagrou-a encantada com o entardecer. O sol partia entre as montanhas e nuvens, cobrindo tudo com sua luz dourada, enquanto o vento acariciava a relva e os cabelos dela, fazendo desenhos e ondas com reflexos de ouro. Não é lindo? Sussurrou ela. O rapaz não tinha olhado para o sol ainda. Continuava olhando a imagem da moça naquele cenário de sonho, coberta de dourado, olhando admirada para a despedida do dia. É, respondeu ele. É linda.
Naquela noite, Duck estava no bosque, observando a lua cheia. O céu estava limpo, os sapos coachavam em sua cantoria. Pensava no que Dermon lhe dissera. Havia duas mulheres em sua vida. Ele achou que sabia o que queria, mas a verdade é que tinha dúvidas. Quando pensava em Isabelle, seu coração se enchia de admiração e um amor respeitoso e belo. Mas quando pensava em Vanna, seu corpo inteiro pulsava no ritmo do seu coração e ele sentia vontade de sorrir ou correr. Precisava descobrir seus reais sentimentos antes que eles o devorassem. Olá! Ele se virou, surpreso com a presença feminina. Vanna estava de pé numa pedra tão perto que ele se perguntou como ela se aproximara sem que ele notasse. Estava com um vestido branco e leve que contrastava com a brisa. Esquece. Estava com um vestido branco e leve que dançava com a brisa, contrastando com seus cabelos negros e ondulados, dando-lhe um ar sobrenatural à luz da lua cheia. Atrapalho? Perguntou ela. Não, de forma alguma. Ele a convidou para se sentar ao lado dele e a brisa trouxe o perfume de rosas. Não sabia se era dela ou de flores adormecidas de algum lugar ali por perto. O que está fazendo? Perguntou ela. Pensando. Dermon disse algumas coisas e estou pensando sobre isso. Que coisas? Ele acha que eu devo me arriscar mais e aceitar o que a divindade me traz, como o elmo do Nike. Ele acha que eu devo usá-lo. Vanna pensou sobre o assunto. Se é o que você quer, use. Ele riu. As coisas são sempre simples com você, não é? Não, elas são simples com qualquer um, respondeu ela. Algumas pessoas é que escolhem complicar. Ele anuiu com a cabeça e voltaram a olhar para a lua. O perfume de rosas e o calor do corpo dela o aqueceu. Virou-se discretamente e viu o colo nu banhado pela luz nacarada da lua. Sentiu-se atraído por ela por uma força magnética quase incontrolável e suavemente inclinou a cabeça em sua direção. Ela o olhou e sentiu o coração acelerar. Aproximou os lábios, fechando os olhos. Aproximaram-se até sentirem a respiração um do outro. E então ele parou. Desculpe, disse ele, olhando-a nos olhos. Eu não posso. E então se levantou e saiu apressado, deixando a moça sozinha, com a lua e um coração partido. Duck não dormira naquela noite. Seu coração finalmente tomara uma decisão e ele estava disposto a fazer a coisa certa. Assim que amanheceu, vestiu-se e ficou de frente para o grande espelho que tinha no quarto. Repassou na sua mente o que pensara durante a noite não dormida. Iria se encontrar com Isabelle. Ela o receberia com um beijo longo e quente, exatamente como nas últimas 4 semanas, quando começaram a namorar. Ele, porém, a impediria. Olharia em seus olhos e contaria a verdade. Contaria que, por mais que ela aquecesse seu coração, ele batia por outra mulher, mesmo contra sua vontade, pois tudo o que ele queria era que seu coração obedecesse e batesse pela pessoa certa. Ela choraria, os tapearia, gritaria talvez, embora isso não fizesse o seu estilo. Talvez ela apenas o mandasse embora e fosse cuidar de suas feridas em um canto escondido, como fazem algumas feras. A dúvida voltou ao seu coração. Lembrou-se do sorriso de Isabelle e como se sentia tranquilo e seguro com ela, ao contrário do que sentia ao lado de Vanna, quando nunca sabia o que ia acontecer. Estaria cometendo um erro? Talvez ele devesse esperar mais um pouco. Seus olhos foram atraídos pelo elmo que ficara sobre a cômoda. Pegou-o, olhando para o espelho, e então o colocou. Isabelle esperava, ansiosa no pátio pelo seu novo amor. Não se importava com a diferença de idade, nem com o que seu pai iria dizer. Naquele momento, a sacerdotisa de Ain não passava de uma garotinha esperando o príncipe encantado. Olhava para o céu que estava azul há alguns minutos. Um vento frio trouxe nuvens escuras e um bando de pássaros voou em retirada, fazendo estardalhaço. Sentiu-se observada e virou-se. E das sombras das árvores ele surgiu. Duck? Ele deu um passo adiante e ela respirou aliviada ao ver que era mesmo ele. Eu não o reconheci com esse elmo, disse ela, indo em sua direção. Então ele a puxou para si, segurando sua nuca, e a beijou violentamente. Ela não resistiu, confiava nele. Quando terminaram, ela olhou em seus olhos, sem compreender que mudança era essa que ela via e sentia, mas não conseguia descrever.
Você está diferente, murmurou ela, ainda em seus braços. Ele apenas sorriu e voltou a beijá-la. A poucos metros deles, uma estátua da deusa Vênus, vinda de Titânia há alguns anos, observava o casal de namorados. Atrás dela, um coração sofria. Vanna tinha seguido Dirk naquela manhã e finalmente descobrira a verdade. O coração dele já pertencia a outra. As lágrimas subiram aos olhos e ela tentou lutar contra elas, repetindo para si mesma que era forte, que era uma guerreira, que era uma heroína. Mesmo assim, as lágrimas caíram pesadas e rolaram pelo seu rosto. Aquele dia fora estranho. Gruf não compreendia muito bem os sentimentos dos humanos, mas sentia quando algo estava errado. Havia um clima esquisito no campo. Vanna estava ensinando Vincent a mover a espada em golpes contínuos, usando seu corpo esguio para confundir o inimigo. Se girasse sem perder o equilíbrio ou foco, poderia atingir o estômago do inimigo no primeiro golpe e o pescoço no segundo, enquanto, ao mesmo tempo, se esquivava dos golpes do outro. Para isso, precisava saber para onde o oponente iria se mover primeiro. É como uma dança, explicou Vanna. Vamos, Vincent, dance comigo. Ele tentou, mas ela foi mais rápida. Você está morto, disse ela com a ponta da espada de madeira no peito dele. Ele tentou de novo. Morto, disse ela de novo, dessa vez com a espada em seu pescoço. Ele tentou mais uma vez. Mortinho da Silva, disse ela com um sorriso, com a ponta da espada em suas costas. Nem ele soube direito como ela foi parar lá. Isso é difícil, disse o rapaz. Sim, é, concordou Vanna. Eu sei que é, mas acho que você pode ir longe, Vincent. O garoto sorriu, cheio de orgulho, e se preparou para tentar de novo, quando alguém chegou, chamando por Vanna. Ela se virou e, pela primeira vez, seu sorriso se desfez ao ver Dirk caminhando em sua direção. Ele chegou perto dela com um sorriso. Eu estive procurando por você, disse ele. Já encontrou o que você quer? Perguntou ela, cruzando os braços. Ele franziu o senho, estranhando a hostilidade de alguém que era sempre excessivamente doce com ele. Eu gostaria de conversar com você um pouco. Você tem um minuto? Perguntou ele. Não. E virou-lhe as costas, voltando a treinar com o garoto, que não entendeu o aparente clima de gelo no ar. Dirk ficou alguns segundos paralisado pelo banho de água fria e então virou nos calcanhares e desapareceu. Vanna olhou por cima do ombro e ainda ouviu indo embora. O coração doeu. Durante a tarde, Dirk preferiu não dar aula. Avisou a Gruf que não ensinaria ninguém naquele dia e não ligou para as reclamações da elfa, que acabaram sendo levadas a todos na mesa do jantar. Como assim não vou dar aula hoje? Perguntou a elfa indignada. Tá pensando o quê, Dirk? Que trabalhar é opcional? O loiro continuava sentado à mesa, olhando-a friamente. Romano interveio. Calma, Gruf. Deve ter havido motivo. Dirk sempre foi muito responsável. E então, Dirk, por que não quis dar aula hoje? Estava se sentindo mal? O jovem encheu a própria caneca de vinho e respondeu sem olhar para os outros. Não, eu estava ótimo. Só não quis lidar com aqueles guris e gurias irritantes. E então bebeu de uma vez o conteúdo da caneca, voltando a enchê-la em seguida. Vanna continuava em silêncio, mastigando carne, evitando olhar para ele como se ele não existisse. O que deu em você? Perguntou Dirk de repente, batendo na mesa e se dirigindo a Vanna. Há poucos dias você não podia esperar para arrancar suas roupas para mim, e agora se faz de difícil? Quem você pensa que é? O silêncio era da surpresa de quando somos atacados por quem menos esperamos. Aquelas palavras foram cruéis e totalmente inesperadas. Gruf achou que Vanna ia enfiar aquela garrafa na cabeça dele, mas ela não o fez. Seus olhos se encheram d'água e ela deixou a mesa, subindo correndo as escadas para o seu quarto. Romano agarrou o braço do amigo, os olhos faiscando. O que deu em você? Disse ele. Peça desculpas a ela. Isso não é assunto seu. Romano apertou ainda mais seu braço. Peça desculpas a ela ou eu vou te arrebentar. E eu te garanto, eu vou te bater tanto que você não vai nem conseguir respirar sem dizer ai. Ameaçou Romano numa voz tão rouca e baixa que parecia um rosnado. Bastava ver o seu olhar para saber que ele estava falando sério. Dirk o encarou por alguns segundos e então seu olhar pareceu ceder. Ele baixou a cabeça. Desculpe. Desculpem-me todos, disse ele olhando para a mesa. Romano tem razão. Eu vou pedir desculpas a ela. E então terminou a caneca de vinho e se levantou da mesa. Romano o tinha largado.
Dirk subiu as escadas e bateu levemente na porta da moça. Vá embora! Gritou ela lá de dentro. Por favor, Vanna, disse ele. Havia algo estranho em sua voz. Não havia emoção. Ele pedia por favor, como quem dizia, peças para carroças. Ela abriu a porta, mas deixou apenas uma fresta por onde o olhava. Dava para ver que ela tinha chorado. Eu só queria pedir desculpas, disse ele de novo. Eu gostaria de falar com você. Eu não quero falar com você, disse ela. Não hoje. E fechou a porta na cara dele. Seu rosto se fechou e ele apertou os punhos. Mas Romano surgiu ao seu lado, tocando seu ombro. Deixe, fale com ela amanhã. Vá dormir. Não sei o que deu em você hoje, mas eu aconselho a não beber mais. E Romano pareceu esperar que ele fosse para seu quarto, pois não se moveu até que Dirk finalmente desistisse e fosse embora. O mau humor do dia anterior parecia persistir em continuar acompanhando o dia seguinte. Gruff começou a se perguntar se aquela semana inteira não estaria amaldiçoada. Vanna procurava evitar Dirk, que continuava tentando falar com ela. Os alunos começaram a chegar e Gruff foi incisiva ao se encontrar com ele. Escuta aqui, ô folgado, não vou ficar trabalhando para você que nem uma moura. Pode ir tratando de cuidar dos seus alunos de hoje. Dirk olhava nos olhos e ela percebeu que os olhos azuis estavam um tanto acinzentados. Ele também tinha olheiras, como se não tivesse dormido. Provavelmente, ele e Vanna passaram a noite inteira chorando ou lamentando seus amores não correspondidos, numa dessas complicadas coisas humanas. Imaginou que a guerrilha também estivesse com o humor dos infernos e faria tudo para evitá-la durante aquele dia. Não se preocupe, disse ele com um sorriso estranho. Cuidarei dos alunos hoje. Gruff ensinava a um pequeno grupo de rapazes e moças sobre a arte de lutar com pedaços de paus. O fato é que nem sempre temos uma espada nas mãos e qualquer coisa precisa ser transformada em uma arma. Então, ela mostrou como se defender de alguém com golpes dados com um pedaço de pau. Um grito longo se transformou em choro num crescente de agonia e dor. Gruff levantou a cabeça procurando a fonte daquele grito e viu Romano e Vanna correndo para ver o que acontecera. Chegaram em segundos e viram Vincent contorcido no chão, segurando a própria perna e chorando de dor, enquanto Dirk, com a massa nas mãos, lhe gritava para deixar de ser uma donzela e se levantar, diante do olhar aterrorizado dos outros aprendizes. Dirk, pare com isso! Gritou Vanna, enquanto verificava o estado do garoto. O que aconteceu aqui? Perguntou Romano, também ao lado de Vincent e vendo que o ferimento era sério. Foi um acidente, respondeu Dirk friamente. Continue paparicando esse garoto desse jeito, ele nunca será nada. E dizendo isso, saiu sem olhar para trás. O garoto foi levado com cuidado para casa e Gruff assumiu todas as turmas. Enquanto Vanna ficava com Vincent, tentando acalmá-lo, Romano correu a cavalo em busca de um sacerdote de Cora. Não demorou muito para Isabelle entrar correndo com um noviço como assistente. Vanna sentiu a mágoa subir-lhe pela garganta. De tanta gente naquela igreja, tinha que ser Isabelle. Claro. Tentou sair, temendo cometer uma grosseria, mas Vincent puxou-a de volta, apertando-lhe a mão. Ela se deparou com um olhar apavorado e cheio de dor e lágrimas e voltou a se sentar ao seu lado, tocando-lhe a testa gentilmente e dizendo que tudo ia ficar bem. O trabalho foi feito e um grito de agonia foi ouvido na hora em que tiveram que colocar a perna no lugar, para somente então imobilizá-la. Encantamentos foram feitos e o elixir foi dado ao rapaz. Assim que seu coração se acalmou, adormeceu. Isabelle desceu as escadas com os outros sem nada dizer, até que chegou na sala. Muito bem, o que aconteceu realmente? Romano e Vanna se entreolharam sem saber o que responder. Foi um acidente durante a aula, respondeu Romano, resumindo tudo o que sabia. Isso não foi um acidente, retrucou a moça. A perna desse menino foi quase esmagada por uma coisa pesada e não consigo imaginar um acidente de aula que faça isso. Então ela se voltou para Vanna com um olhar acusador. Deveriam saber que nem todo mundo tem capacidade para ensinar alguém. Pessoas de índole egoísta e violenta deveriam ficar longe de qualquer pessoa mais frágil. Não preciso pensar muito para imaginar quem foi o mestre que fez isso. Foi Dirk. Isabelle se virou para ver quem respondera. Era Gruff, que entrara há alguns segundos e pegara a conversa toda.
Não sabemos o que aconteceu e os alunos estão assustados demais para nos contar, mas sabemos que foi Dirk, continuou ela, que já tentara saber dos alunos como tudo ocorrera. Impossível, murmurou Isabelle, que não podia imaginar Dirk fazendo qualquer coisa parecida. Ele vai ficar bom? A pergunta de Vanna trouxe Isabelle de volta à realidade. Ela se virou para a guerreira, vendo seu olhar genuinamente preocupado. O joelho foi esmagado. Ele não poderá mais andar. Os rostos lívidos continuaram diante dela, esperando que ela pudesse dizer um mais. Mas ela não tinha nenhum mais para dizer. Sinto muito. Depois que ela saiu, Gruff foi a primeira a falar. Eu vou matar o Dirk. Tem que ter sido um acidente, disse Romano, nitidamente atordoado. Dirk jamais machucaria ninguém assim de propósito. Onde ele está? Ninguém sabia. Então, Romano e Gruff saíram para procurar. Se alguém podia dizer o que aconteceu, era Dirk. Vanna ficou em casa. Em algum momento, ele voltaria e eles poderiam perguntar o que diabos aconteceu. Até lá, ela se sentaria ao lado de Vincent e seguraria sua mão. Subiu as escadas e entrou no quarto do garoto que dormia profundamente. Fechou a porta sem perceber que havia alguém atrás dela. Sentou-se ao lado da cama e acariciou os cabelos do menino adormecido. Tenho sua atenção agora? Ela se sobressaltou ao ver que não estavam sozinhos. Dirk estava recostado contra a parede atrás da porta, olhando-a fixamente. O elmo fazia uma sombra em seus olhos que pareciam lanternas flutuando na escuridão. O que aconteceu? Perguntou Vanna. Já disse, um acidente, respondeu ele secamente. Eu preciso falar com você. Isabelle disse que não foi um acidente. Isabelle mentiu. Ele alterou a voz e deu um passo brusco à frente, assustando a moça. Ao perceber isso, ele se acalmou. Isabelle está magoada comigo. Nós terminamos hoje. Algumas mulheres podem ser muito vingativas. Vanna não respondeu. Podemos falar agora? Perguntou ele com um sorriso que não lembrava em nada o sorriso de Dirk. Era um sorriso sem sentimento, como se fosse uma pintura feita por um artista sem inspiração, ou sem alma. Era isso que parecia faltar às suas palavras. Alma. Eram vazias. Pareciam ditas por alguém que tinha os pensamentos longe. Palavras sem alma parecem perder grande parte de sua essência. Não. Você esmagou a perna de Vincent. Não demonstrou nenhuma piedade. E mesmo agora não demonstra nenhuma preocupação. Acidente ou não, eu não quero falar com você agora. Agora saia. Ele ficou de pé e então sorriu de novo. Empurrou-a contra a parede e segurou seus braços, sentindo os seios contra seu corpo. Ele estava a 1 centímetro dela e sabia que ela não resistiria a um beijo. Foi quando sentiu uma pontada na virilha. Wanda tinha uma armadura muito peculiar. Além do estranho corpete de cota de malha, ela tinha botas que iam até o joelho, feitas de placas de metal. Isso não era nenhuma novidade, e havia algumas centenas iguais por aí. A diferença é que a última placa, a que protegia seu joelho, terminava em uma ponta afiada. E era essa ponta afiada que estava no encontro direto com os Países Baixos e não parecia muito diplomática. Ele a olhou, incrédulo, e ela apenas o encarou de volta. Sai agora, ou Vincent não será o único a precisar de cuidados médicos, ameaçou ela. Ela empurrou um pouco mais a ponta de metal em seu joelho contra a virilha dele, o que apressou sua decisão. Ele se afastou. A expressão dele ficou mais sombria, mas ele saiu. Vanna percebeu que o quarto estava frio. Olhou para o garoto desacordado na cama e o cobriu com uma coberta. Esfregou os próprios braços, tentando se aquecer. Romano e Gruff não acharam Dirk e acabaram voltando para casa. Quando entraram, se surpreenderam com Dirk sentado à mesa com uma caneca de cerveja diante dele. Naturalmente que eles quiseram saber o que aconteceu, mas Dirk respondeu a mesma coisa. Foi um acidente. Dessa vez, acrescentou que sentia muito, embora não houvesse nenhuma emoção em sua voz. A lua chegou e o dia finalmente acabou. Todos se recolheram e Dirk ficou sozinho na mesa. Até o próximo capítulo.